Você deseja alcançar na sua vida convívio mais pacífico com as pessoas ao seu redor? Você quer também ter uma baixa carga de estresse no seu ambiente? Você deseja ser uma pessoa melhor a cada dia? Hoje eu vou falar sobre o terceiro valor, que é, né, assim como ontem, é composto por dois comportamentos, duas crenças em uma, que traz isso tudo pra gente. Então, fica comigo até o final que eu vou contar pra você o que é. Lembrando que eu estou numa sequência de, na verdade são oito conversas, que eu comecei falando sobre a missão, visão e valores da minha empresa, das minhas empresas, na verdade, e comecei a destrinchar os 7 valores que norteiam o comportamento dentro do meu ambiente de trabalho. E hoje, então, eu sempre esqueço dessa parte. Já curta, comenta, inscreva-se, ative notificação, interaja com o conteúdo para o YouTube saber que ele é relevante para você continuar acompanhando, pois afinal são 365 conteúdos desse que eu me propus a fazer, e o meu objetivo aqui é vir trazer para ti uma conversa que aumente o seu nível de sabedoria, que aumente a sua esperança, que te traga mais esperança, que faça com que você sinta-se mais grata pela vida. Então, interaja, curta, comenta, para eu saber o que está acontecendo aí contigo, se você está gostando ou não desses conteúdos. Tenho visto alguns comentários que está ajudando muita gente, né? Gente especialmente que está começando na carreira, ou mesmo quem está passando por situações, por crises, né? na vida pessoal, na vida profissional. A minha ideia é sempre trazer esse contexto de salão, né? Que eu vivo aqui, salão, tá, agora já está tudo apagado. Depois de 10 horas quase 10 horas e meia de atendimento, né, estou aqui porque é uma questão de constância, como a gente viu ontem, eu estar aqui falando, né, eu estar aqui e falar contigo. Então vamos lá. Falei sobre convívio pacífico, baixa carga de estresse, falei também sobre ser melhor a cada dia. Então, qual é o terceiro valor das minhas empresas? É ordem e progresso. Então são duas coisas, ordem e progresso. E eu pensei bastante quando eu fui colocar, porque na verdade eu estava pensando em como eu traria esse senso de organização, como que eu traria a questão eu gosto muito dos processos, penso bastante em processos, organizo as coisas em processos. Mas eu queria trazer também uma coisa que era lá da cultura 2.0, que era o progresso contínuo. Né? Então eu falei, cara, eu não posso perder essa ideia de progresso contínuo. E aí, de repente, eu olho para a bandeira do Brasil e falo, isso aqui faz sentido. Né? Pode ser que você fale, tudo que o Brasil menos é ordenado e não progride. Você pode discordar da realidade que é o nosso país, mas algumas coisas que você, né, precisa saber sobre mim. Eu sou extremamente patriota, sou uma pessoa que eu amo o Brasil, eu amo o povo brasileiro, porque não faz sentido algum a pessoa admirar um outro país ou desejar não ser brasileiro, porque nacionalidade, eu não sei se vocês sabem, mas assim, não vai mudar. A pessoa pode ter cidadania, mas cidadania europeia, cidadania não sei o que lá. Uma vez que você está no solo, né, que não é teu, que não é sua pátria, você sempre vai ser considerado um estrangeiro. Você pode se casar com uma pessoa de outra nação, mas você vai continuar sendo brasileira. Vai continuar sendo brasileiro. E eu tenho esse senso de que eu, sendo brasileira, e isso é imutável, eu posso olhar para as coisas que são boas e desejar, né, cultivar mais aquilo que é bom, ou posso olhar para a coisa ruim
e ficar nadando nas coisas ruins e não fazer nada a respeito, só piorar a situação. Então, obviamente, eu escolho a primeira situação. E, assim como a construção de uma rotina, assim como, por exemplo, essa questão que eu estava falando dos valores, não necessariamente a gente já seja tenha um determinado comportamento, já seja a representação daquele determinado valor, mas é um norte de comportamento. Então, para mim, ordem e progresso é um norte de comportamento que faz muito sentido, porque eu vejo que quando a gente se organiza, quando a gente está buscando a organização, a gente também vai ter o progresso, a evolução, né? Então, ordem está relacionado a gente não só organizar as coisas, mas a gente se manter, a gente buscar o comportamento daquilo que não é caótico, a gente buscar um comportamento que é um comportamento virtuoso. Então a ordem se relaciona a isso, a busca da virtude, a busca de melhorar esse ambiente, deixar o ambiente, né? Até falo sempre pro meu filho, eu falo assim, ordem, Pedro, organize as coisas. E organização também tem a ver com alinhamento, com classificação, e eu particularmente gosto disso, né? E o progresso é que eu como pessoa também não consigo estar num lugar ou numa situação com pessoas que não pensam em progredir, ou que elas estão ou olhando para o passado ou elas estão satisfeitas com o seu presente e elas querem ficar da mesma forma como estão. Então eu tenho sim essa necessidade de sempre melhorar alguma coisa, fazer algo diferente, ao mesmo tempo que eu gosto de organizar as coisas, tá? Então faz sentido para mim. Eu quero saber de você, faz sentido para você? É isso que eu estou falando? Você concorda ou discorda? Vou dar um exemplo contando uma história de uma cliente que eu estava conversando com ela hoje. Lembrando que isso que eu estou trazendo para você é porque eu quero que você entenda, conheça e você faça na sua vida a seleção desses nortes de comportamento, principalmente se você tem o seu salão. Esses valores, eu estava conversando hoje com essa minha cliente, queridíssima, beijo Thaís, sobre como que numa empresa a gente precisa ter muito claro quais são esses valores, ter esses comportamentos, e como isso, quando não é vivido na empresa, toda a situação, todo o caos que se desdobra por incoerência, pelas pessoas não viverem isso. E aí eu estava conversando com ela, né, a respeito desses nortes de comportamento e tal, e ela estava passando por uma dificuldade, né, passando por uma situação desafiadora no trabalho dela, porque ela chegou num novo trabalho com as coisas completamente fora do lugar, desordenadas. E ela sumiu nos últimos 2 meses, assim, que eu fiquei preocupada. Eu fiquei tão preocupada com ela. Eu e a Daisy, né, minha assistente, a gente tava, cara, cadê a Thaís? Cadê? E ela me falou, tava trabalhando horrores, desmarcou o salão no sábado porque pediram para ela trabalhar no sábado. E eu entendo também que isso tem a ver com o momento do trabalho, né? Você tá entrando no lugar, tá conquistando espaço e tal. Mas é um exemplo de como a desordem sobrecarrega o indivíduo. Como gera esse estresse, como gera esse desequilíbrio na rotina das pessoas. E então, conversando com ela, eu percebi isso, né? E aí a gente entrou nesse papo também de como que dentro da empresa precisa ter esse norte de comportamentos e tal. E o que mais que eu ia falar? Isso tudo tem a ver com liderança, né? É um filtro de comportamento. Então, ao mesmo tempo que... e foi isso que eu falei para ela. A cultura, quando ela está bem estabelecida, e cultura é o comportamento, toda essa definição, missão, visão, valores, mas os eventos, as ações que traduzem os comportamentos das pessoas, né? Então, você tem uma cultura de uma empresa. Você pode ter aquilo tudo escrito e as pessoas viverem outra coisa, né? Então, quando acontece isso, é uma incoerência entre... Né? Aí você percebe que cultura é um negócio que
é vivo, né? Não necessariamente é intencional. E muitas, mas muitas empresas, muitos salões, muitos lugares vivem essa cultura não intencional, essa cultura muitas vezes podre, que faz com que as pessoas que trabalham no lugar fiquem doentes, que elas se sintam mal, que elas se sintam exploradas, que elas se sintam ingratas. E voltando para o assunto de ordem e progresso, o progresso, o que eu descobri sobre o progresso? Muito interessante isso. Progresso, progredir, né? O ser 1% melhor a cada dia. Fazer aquilo que você pode, o melhor que você pode naquele dia. E vai melhorando, vai melhorando. Muitas vezes, o que você vive de progresso, que você transmite com relação ao progresso, vira automaticamente algo muito atrativo para outras pessoas, e essas outras pessoas vão apostando de que você está evoluindo, que lá mais para frente as coisas vão ficando cada vez melhores. Então, progresso traz esperança. Olha só que legal. Falei para você que eu faço palavra de gratidão, sabedoria e esperança. Isso aí. Progresso traz esperança. É ou não é? Você concorda comigo? Progresso não traz esperança? Então, já pensando nisso tudo que eu estou falando, eu já te pergunto aqui, comenta aqui abaixo. Onde que você tem que ir? O que você tem que organizar na sua vida? E no que você precisa progredir? No que você precisa progredir? Olha o meu dedo que bonitinho, né? Cortei o dedo, precisava continuar trabalhando e coloquei aqui, peguei do Pedro. Parece um adesivo, mas é um band-aid, né? Então, onde que você precisa ser mais organizado? Onde que você precisa progredir? Comenta aqui. E, obviamente, né, eu preciso te lembrar de que eu estou aqui fazendo isso para te ajudar a progredir. Para te ajudar se você, né, considero eu que eu tenho um resultado muito bom, fora da curva com relação a técnica, educação, né, conhecimento e performance em salão, porque eu tenho meu salão, eu atendo 2 dias e meio por semana aqui no meu salão, ganho muito bem como cabeleireira, faço um dinheiro, o salão funciona muito bem também, como eu trabalho como gestor. Então, se faz sentido você ter mais ordem e progresso na sua vida com a minha ajuda, eu preciso te avisar, preciso te lembrar, caso você, né, esqueceu disso ou está procrastinando, né, que eu tenho a formação Raízes do Cabeleireiro Integrativo, os links estão sempre na descrição. E eu tenho o curso de Escovista Soberana. Se você está começando agora, não tem dinheiro para investir, né, que a formação é um preço mais elevado, começa pelo escovista para você financiar o seu progresso. Essa é a dica que eu te dou. Começa pelo escovista, começa o quanto antes. Porque sendo uma escovista soberana, você vai ser útil em qualquer espaço, em qualquer lugar, mas útil principalmente para cliente. A escovação, ela é um grande assunto negligenciado nos cursos de cabeleireiro e ela é algo extremamente necessário no nosso dia a dia. Então, todos os cabelos precisam ser finalizados. Seja você fazendo uma escova modelada, uma escova lisa, seja dando uma ajeitadinha para a cliente sair com o cabelo mais organizado, seja você fazendo uma finalização natural. Hoje em dia eu faço muitas, né? Mostro, inclusive. Hoje foi o dia das Thaís. Veio a Thaís lá de São Paulo fazer o cabelo comigo, primeira vez. Porque eu conversei com ela e mostrei a possibilidade dela usar o cabelo dela natural e ela se encantou com essa possibilidade, ela veio e saiu de cabelo natural. Então, olha que incrível isso, você proporcionar isso para as pessoas, você permitir com que elas conheçam o próprio cabelo, né, valorizar a própria beleza, né? Isso é coisa de cabeleireiro integrativo. Então, se você está curto de grana, mas precisa começar na área, começar do jeito certo, comece pelo escovista. Agora, quer começar do zero, tem, né, como investir e aprender desde o tratamento do lavatório até entregar uma cliente com corte de cabelo
muito bem feito, escova modelada, passando por, né, cronograma capilar, entendendo da fibra, orientando, vendendo produtos, igual a gente vende pra caramba aqui, que no fundo tá a estante de produtos, a gente vende muito. E isso é porque a gente indica, a gente é certeiro na indicação. Então você pode tanto trabalhar tendo a rentabilidade do serviço, quanto vendendo produtos, mais uma fonte de renda, né? Então, eu mostro para as pessoas uma forma de atuação que eu acredito. O que eu faço aqui na internet é mostrar aquilo que eu acredito, mostrar aquilo que eu vivo. Então, se faz sentido para você, não perca tempo, não fica procrastinando, porque eu vejo assim que leva um tempo para o profissional desenvolver confiança, e o quanto antes você começar, é o quanto antes você vai chegar nesse lugar de autoestima profissional elevada, de remuneração, de valorização. Poxa, hoje eu olho para a situação, né? Eu atendi normalmente de fim de semana, de sábado principalmente, são clientes que vêm de outra cidade, né? Elas tiram um período do dia delas, ou às vezes o dia inteiro, para vir fazer o cabelo com a gente aqui. E elas saem extremamente felizes, gratas. Elas saem tão satisfeitas, tão felizes, que todo esse esforço é recompensado. E aí, acho que eu falei para umas 2 pessoas hoje, eu preciso lembrar da frase que elas falaram para mim. Ah, eu lembrei, uma que vem de Tu. Entreguei o cabelo dela, maravilhoso, até brinquei com ela. Falei, olha, esse repicado aqui, sinto muito, mas as outras pessoas é muito difícil alcançarem. Talvez meus alunos alcancem esse nível de repicado, que ela gosta. Ela virou e falou assim, eu desisti, não tem nem comparação. Que ela corta o cabelo quando não consegue vir pra cá e aí, enfim. E ela virou e falou assim, é por isso que eu amo vir aqui. Aí, sabe, eu recebi hoje acho que umas 2 declarações assim das pessoas de que elas amam, que elas ficam extremamente felizes, que eu transformo a vida delas. Pô, é incrível isso, né? E é um prazer que a profissão de cabeleireiro proporciona, mas eu também atribuo ao diferencial de ser uma cabeleireira integrativa, né? Enfim, hoje eu comecei falando para você de ordem e progresso, e eu acho que tem tudo a ver com comigo te explicando sobre o que eu faço, o que eu vendo também com relação à formação, porque a formação, isso tudo que eu faço na internet, foi uma solução que eu busquei para o problema que eu tenho de formação de profissionais, né? Que eu tinha, aliás, né? Porque hoje, igual a Daisy que está trabalhando aqui comigo, 1 ano ela fez o curso, ela evoluiu absurdamente, uma pessoa que saiu, né, de uma formação muito deficiente, e hoje tem um nível de trabalho já muito bom, né? Muito bom. Aí chega um Fagner da vida que hoje está 7 anos aqui com a gente, você fala assim, esse profissional vale ouro. Ele é um profissional que ele mesmo percebe quando ele está nos cursos fora, que são importantes, né, fazer cursos fora, você precisa sentir qual que é a vibe das pessoas que estão lá fora, qual que é o nível da ideia. E ele volta, ele fala assim, olha a forma como as pessoas pensam, olha só que eu falo muito, a gente conversa muito sobre quanta ilusão que existe nesse mercado. E o que eu mostro aqui pra você é dia a dia, o que eu mostro pra você não é ilusão, é verdade, você consegue fazer isso que eu tô falando pra você, você consegue desenvolver-se num nível de fidelizar clientes que vêm de outras cidades, de clientes que vão olhar pro seu trabalho e falar assim, seu trabalho é muito importante na minha vida, né? Então, é isso que eu desejo pra você. Então, amanhã estou de volta com mais um conteúdo 365, coerência e constância. É o que eu quero, é o que eu preciso, e acredito que com essa minha jornada vou contribuir muito com a sua, certo? Então, curta aqui, comenta, inscreva-se, ative notificação e até amanhã.